Tá, eu coloquei essa flor pra te dar um contexto, né, que é quase Natal, e eu vou tentar terminar esse livro antes da ceia de Natal. Eu queria ter lido ele há muito tempo, feito esse outro vlog pra você de leitura do Lendo Arte 2021, mas não rolou. E por que eu tô com essa voz? Ninguém sabe, faz 20 dias que eu tô assim, nenhum médico descobre que eu tenho. Então resolvi, sabe de uma coisa? É essa voz, é esse momento, e aqui é mais um Lendo Arte 2021. Importante saber que esse livro, que na verdade é uma recopilação de ensaios que ela escreveu entre 1971 e 1977 para a revista The New York Review of Books. Então ela reúne esses ensaios e os publica em forma de livro em 1977. Então tudo que eu vou contar aqui ela escreveu na década de 1970. O primeiro ensaio se chama Na Caverna de Platão. Então é essa relação, né, de você tá dentro de uma caverna e acreditar que as sombras projetadas fazem referência a seres fantásticos, gigantescos, sem olhar para de onde vêm essas projeções e acabar acreditando em fantasias, né? Então hoje, quando nós nos deixamos levar por titulares de uma imprensa sensacionalista ou por titulares que aparecem em redes sociais, como pode ser Twitter, Instagram, etc. Então, que a gente fica no superficial, não aprofunda os conhecimentos, e nesse sentido ela vai discutindo o que é a fotografia. E ela diz: fotografar é apropriar-se do fotografado. Significa estabelecer com o mundo uma relação determinada que parece conhecimento e, portanto, poder. E passa então a relacionar o ato de fotografar com vários eventos ou várias atividades do nosso mundo, né, ou da atualidade, como pode ser o turismo de massa, que só surge depois da Segunda Guerra Mundial. E ela, inclusive, diz que parece decididamente anormal viajar por prazer sem levar uma câmera. E aí, ela mostra uma publicidade, ou ela fala de uma publicidade da Leica, que é essa publicidade aqui, onde a gente vê todas as pessoas alarmadas, menos essa outra que segura a câmera Leica. Então, e todos os locais pelos quais teria passado essa pessoa com a câmera fotográfica, né? Então a gente vê a relação muito direta do ato de fotografar com o turismo. E eu quis trazer aqui para vocês essa publicidade atual da Leica, onde a gente passa talvez dessa ideia de voyeur para uma ideia de testemunha. Mas será que tem diferença real? Dá uma olhada. Outra discussão é se sempre a fotografia emociona, ou se chega um momento que a gente está tão saturado de imagens que a gente começa até a banalizar essa violência, ou se a gente não está preparado para aquilo que a gente vê. E para mostrar, para exemplificar que a gente às vezes não está preparado, ela usa as fotografias da Dorothea Lange, que ela realizou em 1942 nos campos de concentração japoneses, que foram fotos censuradas, mas de qualquer maneira, algumas que foram conhecidas na época não emocionaram tanto, porque se acreditava realmente no que os militares diziam, e diziam barbaridades como essa. A raça japonesa é uma raça inimiga, e embora muitos japoneses de segunda e terceira gerações nascidos em solo americano, possuidores de cidadania americana, tenham se tornado americanizados, as linhagens raciais não foram diluídas. Segue-se, portanto, que ao longo da vital costa do Pacífico, mais de 112 mil inimigos potenciais japoneses estão hoje à solta. Há indícios de que estão organizados e prontos para uma ação conjunta em uma oportunidade favorável. O próprio fato de que nenhuma sabotagem tenha ocorrido até o momento é uma indicação perturbadora e confirmadora de que tal ação será tomada. Ela soma as imagens da Dorothea Lange também essa fotografia de 1972. E nos faz pensar se para impactar uma imagem ela deve carregar algo de novidade. Porque a repetição de um tipo de fotografia ou de um tipo de situação teria o efeito contrário, que é aquilo que eu comentei, da banalização. Terminei o ensaio 2 e já tá escuro aqui, né? Já mudou. Você tá focando? Acho que sim. O ensaio ele chama Estados Unidos visto por fotografias oscuramente, tá em espanhol, não sei, do lado escuro, alguma coisa assim, pode ser que esteja em português, que eu tô lendo em espanhol. O que ela começa comentando é que, no início, as fotografias, elas tendiam à idealização.
Então a beleza principalmente idealizada. E que depois isso vai mudar. Então quando a gente fala em idealização, a gente vai ter por um lado alguns fotógrafos como Stiglitz, que vai fundar a revista e a Galeria 291, que vai ser o marido da nossa Georgia O'Keeffe, e vai ter um papel muito importante nesse começo aí da arte moderna nos Estados Unidos, porque ele vai trazer exposições, vai levar exposições para Nova York dos grandes artistas que vão mudar a visão dessa geração aí que está se formando nos Estados Unidos. Por exemplo, ele vai levar Picasso, Cézanne pela primeira vez, esses grandes artistas, Matisse. E ele vai se unir com Man Ray e Marcel Duchamp. Então vai ser muito importante. Também desse lado meio dessa tendência aí da idealização de uma fotografia que tende a ser mais pessoal, onde o eu do artista está muito presente, temos um outro grande que é o Edward Steichen, que também vai, antes da revista e da galeria se chamarem 291, chamava Foto Secessão. E ele foi sócio do Stiglitz, então ele tá desse lado aí também dessa idealização. E o Steichen, ele entra para a história porque ele monta uma exposição pro MoMA em 1955 com 503 fotos de 273 fotógrafos de 68 países. E o nome dessa exposição é tipo A Família Humana, The Family Man, né? Onde ele quer mostrar que apesar de todas as nossas diferenças, né, a gente faz parte de uma mesma humanidade e tal. E ela faz algumas críticas a essa exposição, como que ele monta isso como se todo mundo vivesse de uma mesma maneira e nega com isso o peso da história, das injustiças, dos conflitos, né, imperantes em outros lugares do mundo. Então ele faz uma exaltação a essa humanidade e universaliza a condição humana aonde? Na alegria, né? Nesse momento mais uau, estamos felizes e tal. Essa exposição levou milhões de pessoas pelo mundo, porque depois do MoMA ela ficou 7 anos viajando e atraiu 10 milhões de visitantes. Por outro lado, anos depois, em 1972, outra grande exposição vai ser montada pelo MoMA, que é da fotógrafa Diane Arbus, que vai levar também uma grande multidão ao museu e que vai influenciar artistas como Peter Rudyard, que a gente já viu aqui no canal, que é aquele fotógrafo da capa super polêmica do livro Uma Vida Pequena. Então eu já tenho uma série, um programa de 3 episódios sobre Peter Rudyard, e ele conta nas suas memórias que ele foi super influenciado por essa exposição da Diane Arbus. Então foi uma exposição importantíssima. Então ele toca para essa exposição e vai mostrar fotógrafos que estão do outro lado, em que eles vão fazer uma fotografia muito mais impessoal. Mas ela também, a Susan Sontag, faz as suas críticas a essa outra visão, porque nada é perfeito, né? Porque quando ela tem essa visão, ela restringe também ao propor um mundo onde todos são seres estranhos, irremediavelmente isolados e imobilizados. Então ela gera, se lá o Steichen gerava com a sua exposição tipo uma exaltação, aqui ela gera um abatimento e vai universalizar a condição humana no horror, na tristeza. Então ele vai falar, a Susan Sontag tem páginas e páginas sobre essa grande artista que vai entrar no top 100 mulheres, top 100 elas, muito em breve, porque realmente ela fez uma obra incomum. E eu vou deixar para vocês aqui na descrição o link para um pequeno documentário de 30 minutos, onde a Lisette Model, que é outra grande fotógrafa, fala sobre a Diane Arbus. O mais interessante, no meu ponto de vista, dos ensaios da Susan Sontag são as comparações que ela realiza, porque você tem que ter um conhecimento muito amplo para poder realizar esse tipo de comparação. Por exemplo, aqui ela compara essa foto de 1912 do Larte, realizada em Nice, com essa outra da Arbus, realizada em 1968. Então, tipo, né, 2 mulheres com esse sombré, com esse chapéu, com esse véu e a diferença que existe entre elas. Então, a gente também tá falando de idealização, essa busca do belo e isso de mostrar a fotografia, o que você viu de forma nua e crua.
E ela não fica assim só nas comparações entre artes visuais. Ela também compara a Arbus, que se suicidou em 1971, com a Sylvia Plath, que também se suicidou e era escritora. E junto a essa relação dessas duas grandes artistas, tem um parágrafo muito forte. Na velha saga do artista, toda pessoa que tem a temeridade de passar uma temporada no inferno se arrisca a não sair com vida ou a voltar psiquicamente danificada. O terceiro ensaio, ele se chama Objetos Melancólicos e tem tudo a ver, acho que a gente consegue captar bem a essência do que ela quer dizer com isso no parágrafo do final, praticamente assim das páginas finais, onde ela diz: o fotógrafo está comprometido, querendo ou não, com o objetivo de voltar, de fazer antiga a realidade. E as fotografias são como antiguidades instantâneas, ou seja, na hora que você bateu, aquilo já virou passado, né? Não é uma instantânea do presente, mas sim uma instantânea do que acaba de acontecer, por exemplo. E também tem muito relacionado essa questão da melancolia com tentar captar uma realidade que se sabe que se vai perder rapidamente. E ela relaciona, desde o começo desse ensaio, a fotografia como uma das linguagens que melhor se relacionam com o movimento surrealista. Sinceramente, eu acho que ela não curtia muito o surrealismo, porque sempre acho que ela tá falando com uma pontinha assim de sarcasmo, de uma ironia contra o movimento em si. Então, para ela, a fotografia seria a linguagem que melhor serviu ao surrealismo, e ela vai dando diferentes razões. E aí ela vai enquadrando e também vai diferenciando os fotógrafos americanos, europeus, e quando ela faz essa diferença, ela diz que na Europa ainda se buscava muito uma noção de pintoresco, então de fotografar pobres, lugares deteriorados, pessoas de outras etnias que viviam na Europa. Também se ia muito pelo lado do importante, então se fotografando ricos e famosos, e por fim buscando o belo. Enquanto nos Estados Unidos, como eles eram especialistas, né, na realidade e no caráter inevitável da mudança, eles tenderam mais a uma fotografia partidista. E o que ela quer dizer com isso? Ela dá alguns exemplos. Por exemplo, ela fala, porque não tem nenhuma, pelo menos o livro que eu li não tinha nenhuma imagem, fala das fotografias do Lewis Hine, aonde ele fotografou principalmente, tem uma série dele que ficou muito famosa, em que ele mostra crianças trabalhando, principalmente relacionadas com a indústria do algodão. E essas fotografias foram importantíssimas para mudar a legislação e proibir esse trabalho infantil. E as fotos são, gente, fortes pra caramba. Do lado europeu, da fotografia europeia, a gente tem uma tendência aí à neutralidade ou ao elogio. E dentro dessa neutralidade, ela fala do trabalho do August Sander, que fez um catálogo fotográfico a partir de 1911 do povo alemão. Só que essa neutralidade foi vista pelos nazistas como antissocial. Então, quando eles chegam ao poder, eles vão atrás das fotografias dele e também começam a destruir todas as matrizes daquilo que ele já tinha mandado imprimir. Novo ensaio, quarto ensaio, em que ela começa a discutir que a fotografia sempre esteve atrelada à busca do belo. E mesmo quando o fotógrafo se enfrenta a temas dilacerantes, como pode ser a morte, a pobreza, essa busca, esse descobrimento do belo sempre está intrínseco. Então sempre tem essa, por trás da fotografia, essa busca estética ela usa até uma palavra, não sei se em espanhol é estetizante, como de sempre tornar essa composição que você está realizando estética, né? Interessante ao nosso olhar. E se no primeiro momento só se buscava o belo, num segundo se identifica que o verdadeiro fotógrafo, ele é aquele que é capaz de ver as coisas que todo mundo vê de um modo diferente. E aí surge, daí tem o porquê do nome do ensaio, o heroísmo da visão. E ela vai dando exemplos, né, desse olhar diferenciado. Um exemplo muito interessante é dos fotógrafos que vão forçar o primeiro plano, que vão mostrar detalhes que às vezes vão chegar a tocar a abstração através dessa fotografia de grandes primeiros planos.
que a gente pode ver aqui, por exemplo, nessa folha de repolho do Edward Weston, que ela cita, né, que muitas vezes é difícil as pessoas identificarem como uma folha de repolho. Também no livro, que foi o primeiro livro fotográfico que se converteu em best-seller, O Mundo é Belo, do Albert Ranger Patsy, com 100 fotos, quase todas elas primeiros planos, onde a gente vê desde folhas até as mãos de um ceramista. E a Susan Sontag, quando fala desse livro, ela diz: a pintura jamais prometeu, de um modo tão descarado, demonstrar a beleza do mundo. Mas no fundo, sempre a questão de buscar o belo está presente na fotografia. E ela diz: na sociedade do consumo, a obra melhor intencionada ainda resulta no descobrimento da beleza. E um dos exemplos que ela dá, essa série realizada pelo Eugene Smith no Japão, em Minamata, no final da década de 1960, onde temos os habitantes que estão aí sofrendo com todas as consequências da contaminação com mercúrio. E essa foto é considerada uma das suas obras-primas e faz parte dessa série, onde a gente vê essa mãe quase nessa posição, quase como apietado o fotógrafo, né? Essa piedade, que é o momento, a piedade é o momento em que Maria sustém nos seus braços seu filho morto. Outra foto que também historicamente é bastante relevante, que ela fala, que vai ilustrar essa questão da sociedade do consumo, é essa, onde nós vemos, é uma foto que se mostra para a imprensa, para mostrar o Che Guevara, né, morto, que tem várias intenções aí, e que ela traça uma comparação com algumas pinturas ilustres, como o Cristo Morto do Mantegna e a lição de anatomia do professor Tulpe do Rambra. Na verdade, essas comparações, o primeiro que realizou foi o John Berger, que é famoso, né, pelo livro Modos de Ver. E quase no final do ensaio ela diz: o meio que transmite a angústia, né, o meio fotográfico, termina por neutralizá-la. As câmeras reduzem a experiência a miniaturas, transformam a história em espetáculo, ainda criam simpatia, mas também a interrompem, esfriam as emoções. Através da câmera, as pessoas se transformam em consumidores ou turistas da realidade. Imagina se ela tivesse visto o Instagram. Ensaio número 5, onde ela vai discutir se a fotografia é arte ou uma simples forma de documentar o mundo. E ela vai ilustrando esse tema com explicações teóricas, frases ditas por fotógrafos importantes. E por isso o ensaio se chama Evangelhos Fotográficos, porque são verdadeiros credos que ela vai mostrando desses artistas, o que eles acreditam, né? E tem um momento que ela usa uma frase da Julia Margaret Cameron, que é uma das fotógrafas pioneiras da fotografia artística, que era também, uma curiosidade, tia-avó da Virginia Woolf. E eu tenho um vídeo de 22 minutos sobre ela, que está dentro do meu curso dos pré-rafaelitas. Se você quiser conhecer mais sobre o trabalho da Julia Margaret Cameron, é só você realizar um Pix no valor de R$20 para o contato arte365.com.br, me mandar o seu e-mail, que eu vou, inclusive no Pix, se você quiser, você já pode colocar também seu e-mail, que eu te envio o link para você acessar esse documentário sobre essa fotógrafa que tem uma história de vida também alucinante. Acho que você vai gostar muito. Achei muito legal também quando ela volta a diferenciar fotografia e pintura e fala para que servem os movimentos e as escolas quando a gente trata da pintura e para que eles não fazem sentido na fotografia. Os movimentos na história da pintura têm uma função, com frequência se compreende muito melhor os pintores em função da escola ou movimento ao qual pertencem. Mas os movimentos na história da fotografia são fugazes, às vezes meramente superficiais, e nenhum fotógrafo de primeiro nível se compreende melhor como integrante de um grupo. Ou seja, se você
você conhecer melhor o que é um realismo na pintura, na fotografia, é diferente se você conhecer o que é na pintura. Isso vai te dar uma base para você entender aquele artista muito mais sólida, que isso não acontece, por exemplo, na fotografia. E depois ela parte para umas considerações que são interessantes, porque ela não viveu esse boom que a gente está vivendo agora, dessas exposições em que a obra de arte não está presente, ou seja, o original não está presente, e sim projeções em tamanhos gigantescos dessas obras, acompanhados com muita música, com muitos efeitos sonoros. Tô falando, sabe, dessas exposições imersivas? E não tô fazendo uma crítica, tá? Estou expondo que também é perigoso se as pessoas ficam meio que viciadas em ver arte só através desses grandes espetáculos. A fotografia não se propõe, nem sequer em aparência, nos devolver a experiência do original. Por isso eu falo que é muito perigoso a obsessão ou esse vício das pessoas em só terem essa experiência indireta da obra e não com a obra em si. Eu já vi muita gente falando que prefere ver esses espetáculos do que ter contato com a obra de arte, né? Porque às vezes você vê essa obra gigantesca, super projetada, chegando, zoom, e quando você tá no museu, ela tá ali esperando o teu olhar. O olhar é uma ação complexa, e nenhuma grande pintura comunica seu valor e qualidade sem preparação nem instrução. Além do que, as pessoas que desfrutam menos da visão da obra original depois de ver a cópia fotográfica, geralmente viram poucos originais. O que você acha sobre esse tema? Polêmico também, né? Último ensaio. Na verdade, depois tem um apartado de citações, né, de artistas, anúncios publicitários, escritores. Mas eu acho assim que em termos de conversar com você sobre o livro, acho que a gente pode parar nesse ensaio que se intitula O Mundo da Imagem. Que na minha opinião foi o mais instigante, o mais provocador, assim, fascinante. Porque apesar de ela não fazer muitas referências artísticas, tem muitas referências literárias. Gente, é muita mesmo. Ela vai de Nabokov a Thomas Mann, Balzac, Hardy, Melville, Proust, cara, Ballard. É uma loucura de citações literárias. E ela quer provar como nós estamos submetidos às imagens. E para isso ela começa trazendo um pedacinho do prólogo do livro A Essência do Cristianismo, do Feuerbach, que foi publicado a primeira vez em 1841, onde ele diz: nossa era prefere a imagem à coisa, a cópia ao original, a representação à realidade, a aparência ao ser, ao que a Susan Sontag soma. E no século XX, esta denúncia premonitória se transformou em um diagnóstico com o qual estão de acordo muitos. Que uma sociedade ela chega a ser moderna, ou seja, ser considerada moderna, quando uma de suas atividades principais é produzir e consumir imagens. Quando as imagens exercem poderes extraordinários na determinação do que exigimos da realidade e são, em si mesmas, ansiados substitutos das experiências de primeira mão, que as pessoas preferem, às vezes, ver uma imagem fotográfica, por exemplo, ou um vídeo, do que experienciar o que elas estão vendo nessa imagem diretamente. Tá ali no local daquela imagem. E tornam-se, portanto, indispensáveis para a saúde da economia, essas imagens, para a estabilidade política e a busca da felicidade privada. Ela ilustra isso com que, se as pessoas hoje pudessem decidir se elas queriam uma fotografia, nem uma fotografia assim, uma fotografia muito primária do Shakespeare, ou se elas queriam que o Shakespeare tivesse conhecido Hans Holbein e ele tivesse feito um daqueles retratos maravilhosos que ele fazia, as pessoas iam preferir essa fotografia até meio borrada, meio desfocada, do que uma pintura, uma outra obra-prima do Hans Holbein. Tal é a nossa submissão, tal é nosso vício dessas imagens. E depois, já finalizando quase o ensaio, eu vou trazer umas citações para vocês que quando eu tava lendo, eu só pensava no Instagram. Me dizem aí depois, me digam aí depois, melhor, né, Patrícia? Vamos falar direito. Se vocês não concordam, que parece como uma premonição do que seria essa rede social.
Uma sociedade capitalista requer uma cultura baseada nas imagens. Necessita procurar muitíssimo entretenimento, visando estimular a compra e anestesiar as feridas de classe, raça e sexo. É como viver aí num mundo que não é real, né? A gente sabe que nada no Instagram é real. E consumimos imagens a um ritmo ainda mais acelerado, e assim como Balzac suspeitava, porque ele fala muito do Balzac, ele tinha medo até de ficar fazendo muitas fotos dele, que as câmeras consumiam camadas do corpo, as imagens consomem a realidade. As câmeras são o antídoto e a doença, ou o remédio e a doença. Um meio de se apropriar da realidade e um meio de torná-la obsoleta. Forte, né? E aí, vocês ficaram com vontade de ler esse livro? Eu recomendo muito. Tem algumas coisas que podem ter perdido a sua força, né, com a passagem do tempo, mas outras, como essas que eu acabei de ler pra você, não, permanecem. E são até assustadoramente reais. E eu vou ficando por aqui. Deixo vocês das Canárias com beijo no coração.